Então, meus queridos, nós vamos agora começar a explorar esse aplicativo, o Molecular Genetics, né? Esse aplicativo, ele tem 3 abas, uma relacionada à replicação, a segunda, à transcrição, e a terceira, à tradução. Vamos começar explorando essa primeira, que temos as 3 abas, né? Onde a primeira está relacionada a teste, que contém alguns exercícios. A segunda, a Learning, né, que é essa que tem um livrinho aberto, está diretamente relacionada à aprendizagem. E a terceira, que seria essa etapa da Interaction, né, que é quando vocês conseguem manipular, brincar com as moléculas empregadas durante o processo de replicação, né, com todos os elementos necessários. Daí vamos começar com Learning e depois nós retornaremos para a parte da Interaction. Neste momento aqui, você clica em No, para não ter nenhum tipo de temporização. Aí nós temos a etapa da mitose, né, que é de extrema importância a replicação, porque sem ela não existe mitose, para a formação de 2 células filhas idênticas à matriz, à célula original, chamada de célula-mãe. Só relembrando, cada um destes cromossomos, que são, quando a gente fala de DNA, a gente lembra logo de cromossomo, eles são compostos por DNA associado a proteínas. Então, o cromossomo é a forma compactada do DNA. Quando nós avançamos, a gente precisa entender que esse DNA, ele precisa ser copiado para que a divisão ela aconteça. E esta cópia, né, quando a gente fala de cópia, precisamos lembrar que o DNA, que esse é fita dupla, ele precisa ser duplicado, ele precisa ser replicado. Então, nós temos aí exemplificado uma cadeia que está exposta, onde o DNA ele é formado por 4 tipos de nucleotídeos diferentes: a adenina, a timina, a guanina e a citosina, né? E como observado no centro dessas 2 fitas, nós vemos algumas linhas tracejadas que indicam a relação, né, de pareamento por complementaridade, onde nós temos a adenina e a timina sendo ligada por 2 pontes de hidrogênio, que são essas linhas tracejadas, enquanto que a citosina com a guanina são 3 pontes de hidrogênio. Os elementos que compõem os chamados nucleotídeos são formados por um grupo fosfato, pelo um agrupamento chamado pentose, que é o açúcar 2-desoxirribose, e por uma base nitrogenada, né? Só relembrando, a base nitrogenada está ligada ao carbono 1 da pentose, enquanto que o radical fosfato, ou o agrupamento fosfato, está ligado ao carbono 5 desta molécula. Aí nós temos aqui o pareamento, como nós já havíamos comentado, entre a adenina e timina e a citosina e a guanina, né, por 2 pontes de hidrogênio, no primeiro caso, e 3 pontes de hidrogênio nos 2 últimos casos. A única diferença que existe entre os nucleotídeos são as suas bases nitrogenadas. Nos 4 nucleotídeos que a gente citou anteriormente, nós temos as bases nitrogenadas, que são chamadas de purinas, que são aquelas que só contêm uma cadeia cíclica. Nelas temos a timina e a citosina, enquanto que nós temos as outras 2, das 4, são as purinas, que aí nós temos a adenina e a guanina. Elas são formadas por 2 cadeias cíclicas diferentes, por isso que é chamado de heterocíclica. Só repetindo, o pareamento ele acontece sempre entre uma purina e uma pirimidina, ou vice-versa, né? Onde a adenina e a timina, que aí estão exemplificadas, a adenina à direita, a timina à esquerda, são exemplificadas formando 2 pontes de hidrogênio. Já a citosina, que está à esquerda, e a guanina, que está à direita, são unidas por 3 pontos de hidrogênio. O processo de síntese, para que aconteça a replicação do DNA, o primeiro passo é a helicase ela se ligar para abrir as pontes de hidrogênio, já que a DNA polimerase ela não tem essa propriedade. Uma vez essa helicase se ligando à fita, ela vai começar a romper as pontes que são encontradas unindo as duplas fitas de DNA, né? Como a gente pode ver, né, o desaparecimento desses tracejados, que seriam as pontes de hidrogênio.
Esse processo ele se dá ao longo da cadeia. Todavia, é preciso lembrar que essa abertura da fita, né, ela forma uma estrutura que nós chamamos de replicons, onde nas suas extremidades, que é o local onde está acontecendo a replicação, é denominado de forquilha de replicação. Neste sentido, nós temos, após a abertura da fita, a ligação das chamadas SSBPs, que são as proteínas de ligação simples, né, da fita de DNA. Elas se ligam temporariamente para evitar que as pontes de hidrogênio elas se restabeleçam entre as duas fitas de DNA. Daí, quando a DNA polimerase ela chega, né, quando ela vai replicando o material, essa replicação, ela depois vai remover essas SSBPs. Mas, vejam só, o processo de replicação, ele se dá principalmente, né, quando, de acordo com a composição da fita molde, que é a fita do DNA, a DNA polimerase ela vai incorporando, por complementaridade de base, os nucleotídeos correspondentes. Essa incorporação ela é seguida da formação da ligação entre cada um destes nucleotídeos, então ela é uma sequência lógica, onde a gente sabe que a ligação entre esses nucleotídeos da fita que está sendo recém-sintetizada, ela é formada pela ligação do tipo fosfodiéster. Esta ligação, ela se dá por meio da liberação. Percebam que na fita de baixo, os nucleotídeos, eles têm 3 bolinhas rosas ligadas, enquanto que o de cima tem apenas uma bolinha. Essa bolinha, ela representa o radical fosfato. Daí, nós temos aqui a necessidade de quebra de 2 delas, né, liberando o chamado pirofosfato, e logo em seguida é feita a ligação, né, por meio da ligação química fosfodiéster, né, que é o que a gente vai ver agora, né. E também não podemos deixar de mencionar que as pontes de hidrogênio elas são estabelecidas no processo de síntese, né, entre a fita nova e a fita velha. Nós falamos isso porque nós temos uma fita superior, que é a fita que foi recém-sintetizada de maneira contínua. A fita molde, a fita de cima, ela é chamada de leading strand, ou seja, é a fita líder, é a fita de replicação contínua. Ela vai até o fim. Todavia, a fita de baixo, ela é a chamada de lagging strand, ou seja, é a fita retardatária de replicação descontínua. O que isso quer dizer? Que essa replicação, ela precisa acontecer por etapas, já que a fita de baixo, ela está no sentido de leitura contrário, né? Para que isto aconteça, nós precisamos da síntese de primers em pontos específicos, mais aproximadamente a cada 1000 pares de bases, para que esses primers permitam que as polimerases elas se acoplem, e uma vez se acoplando, aí sim elas promovam a síntese por fragmentos, chamados de fragmentos de Okazaki. Todavia, é preciso lembrarmos que este fragmento de Okazaki, ele foi incluído vários primers, e esses primers são de RNA, e por isso precisam ser removidos. Quem faz essa etapa de remoção é a enzima chamada DNA polimerase tipo 1. Ela extrai, né? E, obviamente, ela extrai, mas ela insere aqueles nucleotídeos que ela havia removido. Só que, apesar da inserção, ela não consegue promover a ligação fosfodiéster entre esse segmento e o outro segmento, né? Entre este fragmento de Okazaki e o fragmento adjacente, o que está situado na vizinhança. Para isso, entra outra enzima em ação, que é a DNA ligase, que ela vem e promove esse processo, né? E daí a fita de cima e a fita de baixo estão sintetizadas. Por fim, nós temos uma revisão que é realizada pela polimerase tipo 1, e caso haja erro, né, esta correção ela é feita, né, juntamente com a revisão pela polimerase tipo 3, né, mas o papel da revisão mesmo se dá pela polimerase tipo 1. E
o que nós percebemos é que esta replicação ela acontece em eucariontes, especialmente, né, acontece por partes, né, chamados de replicons, né? Então, nós temos aqui uma origem em um ponto, gera um replicon. No segundo, gera outro, no terceiro, e assim por diante. Então, esses replicons vão crescendo até que eles se encontrem um ao outro e se fusionem. Essa fusão destes replicons leva à formação e à finalização da cópia de maneira semiconservativa, onde temos uma fita velha, que é a fita molde que serviu para embasar a nova síntese da fita nova, tá? E aqui nós encerramos essa parte de aprendizagem. Vamos para a parte da interação, do interaction. Aqui é onde nós conseguimos manipular. E como a gente comentou, nós temos aqui, vocês vão clicar com o dedo sobre a helicase, né? Vão clicar com o dedo sobre a helicase e vão arrastar da tela em direção à origem de replicação, né? Que é essa origin of replication. Aqui nós temos o agrupamento, né? A helicase, ela tem como papel quebrar as pontes de hidrogênio. Então a gente vai clicando em cima das pontes de hidrogênio, né? Da direita para a esquerda, fazendo com que elas desapareçam. Esse papel é o papel da helicase. Daí, agora, nós vamos caminhar com ela ao longo de toda a fita. É só segurar e arrastar. É um indicativo de que ela está funcionando, né? Em seguida, só lembrando que a fita dupla está aberta. E se a gente não cuidar, se demorar, essa fita se fecha outra vez. Para isso, nós precisamos usar as chamadas SSBPs. Então, elas estão localizadas à direita superior, do lado direito superior. Vocês vão arrastar cada uma delas para esses círculos marcados em amarelo, que indicam os locais onde as SSBPs vão se acoplar para evitar que a fita de DNA se feche. Bom, as SSBPs se ligando, logo em seguida, quem vem trabalhar é a DNA polimerase tipo 3. Então, vocês arrastem para esse ponto de início na fita líder. Uma vez arrastado, né, nós vamos fazer a nova fita de DNA usando a fita molde, que é a fita de cima. Então, vamos seguir o raciocínio, né, estabelecido por Chargaff, né, que ele disse da complementariedade. Então, se tem uma adenina, você vai pegar a timina e vai acoplar a ela. Então, você só é segurar e arrastar para esse local que ele está meio que sombreado. Então, depois temos uma timina. Quem se liga à timina no DNA é a adenina. Nós temos duas guaninas, então eu arrasto duas citosinas. Nós temos uma timina, que se liga por meio de uma adenina. E, por fim, nós temos uma citosina, que ela é complementada por uma guanina. Logo em seguida, vamos quebrar, já que esses nucleotídeos são trifosfatados, vamos quebrar cada um, vamos liberar a energia por meio da quebra do pirofosfato, né, liberando pirofosfato e promovendo a ligação fosfodiéster. É só dar um tique em cima dessas duas bolinhas em rosa, né? E logo em seguida nós vamos restabelecer as pontes de hidrogênio. Então, duas, três. Então, vai ficando amarelo, você só vai dando um tique em cima, né? E aqui está restabelecido, que é esse papel que a DNA polimerase está fazendo. Daí você segura ela e arrasta para o lado esquerdo da tela, né? Que ela vai promover a síntese e vai já removendo as SSBPs. Isso foi a fita líder, que é a fita de cima. Agora vamos para a fita descontínua, que é a fita de baixo, né? A lagging. Aí nós precisamos aqui, temos a DNA primase, ela precisa sintetizar o primer, então a gente arrasta ela até os locais em destaque. E, uma vez acoplando elas, nós vamos entender que a gente precisa incorporar o primer. Então, você pega cada primer e arrasta para cima da primase.
Uma vez cada uma delas incorporando o primer nos pontos específicos, agora esses primers vão ofertar a extremidade OH3 para que a DNA polimerase se ligue, já que ela não consegue se ligar sozinha. Daí você arrasta a DNA polimerase tipo 3 para cada um destes pontos. E mais uma vez, vocês vão promover a síntese seguindo aquela relação adenina. Então eu incorporo timina, citosina eu incorporo guanina, né? E vice-versa. Nós temos aí essa incorporação e depois, mais uma vez, vamos remover os primers, né? Então você tem a remoção e logo em seguida a incorporação de novos nucleotídeos. Fez isso no primeiro trecho? Vamos arrastar a polimerase tipo 1 para o segundo trecho. E, mais uma vez, ela remove o primer e a gente precisa colocar os nucleotídeos correspondentes no lugar. Uma vez feito isto, nós precisamos agora consertar o espaço que ficou entre um fragmento de Okazaki e outro fragmento, né? Só relembrando, estes fragmentos são recompostos, são religados por meio de uma ligação fosfodiéster promovida pela DNA ligase, né? Então, vamos fazer a ligação fosfodiéster entre o carbono 5 da cadeia à esquerda com o carbono 3, né, que contém a hidroxila da cadeia à direita. Feito esta ligação, pronto, a ligase ela pode ser removida, né? Ela vai fazer a ligação ao longo de todas as sequências, uma a uma, e nós temos os diferentes pontos de origem de replicação, né? Então, se eu tenho diferentes origens, eu vou ter diferentes replicações acontecendo naqueles trechos simultaneamente. Então, eu vou só clicando um após o outro, os replicons vão aumentando de tamanho, que essas bolhas daí, e elas vão chegar, à medida que você vai clicando na tela, elas vão chegar a se unir, formando uma fita dupla de DNA acima e outra fita dupla de DNA abaixo, indicando o final do processo de replicação do DNA.